criptozoologia é, na minha opinião, uma das áreas mais fascinantes para explorar. Ela se propõe a estudar criaturas que nunca tiveram a sua existência confirmada pela ciência, que aparecem apenas em relatos ou em lendas folclóricas locais. Aqui no canal eu já fiz alguns vídeos cobrindo casos dentro da criptozoologia, mas eu nunca falei de forma aprofundada da ideia em si, como qual é a origem da criptozoologia, quais foram os primeiros casos que apareceram na história que podemos associar a essa ideia. Essas perguntas sempre ficaram na minha cabeça, então por que não fazer um vídeo explorando toda a história da criptozoologia? É claro que falar sobre tudo que essa área tem a oferecer é praticamente impossível, já que seria necessário falar sobre todos os milhares de casos que existem, mas acredito que seja possível falar sobre a história dessa pseudociência / subcultura de uma forma mais geral, abordando os principais eventos que formaram essa ideia. Logo, sabendo disso tudo, vamos conhecer nesse vídeo quase toda a história da criptozoologia. Mas antes de nos aprofundarmos no vídeo, eu tenho um rápido anúncio. Eu escrevi um livro e ele está atualmente em pré-venda pela editora Flive. Sim, isso mesmo. Ele se chama Imperador do Inferno Azul e é uma alta fantasia que se passa em um mundo completamente novo, que contam a história de vingança que se passa em grande parte no mar. Mar esse onde é possível encontrar criaturas marinhas perigosas, assassinos que se escondem nas sombras e uma lenda que foi esquecida pelo tempo que está diretamente ligada ao protagonista. O link para comprar o livro estará aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, se tiver interesse e quiser me apoiar nesse projeto, eu ficarei muito agradecido. Obrigado desde já e vamos para o vídeo. Como não poderia ser diferente, iremos explorar a história da criptozoologia em ordem cronológica. Acredito que o primeiro ponto de parada sejam as criaturas mitológicas, que são um conceito bastante antigo na história da humanidade, podendo ter vindo junto do surgimento de crenças religiosas mais complexas, que já falavam sobre divindades que existiam além do nosso plano, ou eram responsáveis por fenômenos naturais que esses humanos primitivos observavam. Um dos primeiros exemplos sobreviventes de criaturas sobrenaturais são os Therianthropes, humanos que possuem a capacidade de se transformar em um animal, um elemento que é comumente chamado hoje de shapeshifter. Os Therianthropes foram representados em algumas pinturas de caverna que parecem representar um grupo de homens caçando e se transformando em animais. Esses Therianthropes aparecem, por exemplo, em uma pintura de caverna encontrada na ilha de Celebes, na Indonésia, que é datada de 40 mil anos atrás. Essa pintura mostra pequenas figuras humanoides caçando um grande animal, sendo que algumas dessas figuras humanas possuem elementos físicos vindos de animais, como a cabeça ou o próprio corpo. É claro que o contexto cultural desses povos que fizeram essas pinturas nas cavernas se perdeu pelo tempo, logo não podemos confirmar que essa era a intenção deles quando eles fizeram essa pintura. Outro exemplo que podemos considerar um Therianthrope está em uma outra peça de arte primitiva, uma estátua feita de marfim que mostra o que aparenta ser um homem com a cabeça de leão. Essa escultura é datada também de cerca de 35 mil a 40 mil anos atrás e foi encontrada em uma caverna na atual Alemanha chamada Hohenstein-Stadel. Essas são as primeiras representações feitas por humanos que representam algo fantasioso, não a representação direta do que é visto na natureza. Mas avançando bastante no tempo, já no 5º século a.C., o grego Heródoto, considerado o pai da história, descreve criaturas que ele chamava de formigas escavadoras de ouro. O autor descreveu essas criaturas em sua obra Histórias, datado de 430 anos antes de Cristo. Essas formigas escavadoras de ouro viveram no Oriente Distante, em regiões da Índia controlada na época pelos persas.
Segundo Heródoto, essas formigas teriam o tamanho de um cachorro ou uma raposa e viveriam em regiões arenosas. Essas formigas gigantes escavariam a areia encontrando ouro em pó debaixo da terra. Elas jogariam esse ouro em pó para a superfície e o pó valioso seria coletado pelos habitantes locais. Formigas gigantes que cavam ouro talvez não existam de fato, mas esse relato do Heródoto parece ter base em um fenômeno semelhante que acontece em regiões como o Planalto Deosai, no Paquistão. Nessa região e em outras regiões próximas é possível encontrar as marmotas do Himalaia, que segundo o etnologista francês Michael Pessel, essas marmotas poderiam ser a fonte de inspiração para as formigas escavadoras de ouro, já que povos que habitam a região, como as tribos Minaro, já afirmaram coletar ouro em pó que essas marmotas trazem à superfície a partir de suas escavações no solo desse planalto, que é rico em ouro em pó. Outra criatura mítica que apareceu mais ou menos nessa época foi uma espécie mais conhecida, o unicórnio. A primeira descrição ocidental de um unicórnio foi feita pelo médico grego Tísios, que passou um tempo atuando como médico na Pérsia. Ele descrevia os unicórnios como asnos velozes que possuíam um chifre na cabeça com as cores vermelho, branco e preto. Tísias ainda afirmava que a carne do unicórnio era amarga demais para comer. Essa descrição dele foi posteriormente associada à ideia do unicórnio, que começou a aparecer mais durante a Idade Média. E pesquisadores modernos tentam associar essa descrição que ele fez a um animal real que existe na região, dizendo que Tísias teria, na verdade, descrito um animal como o rinoceronte indiano. E apesar de Tísias ter trazido a ideia do unicórnio pela primeira vez ao mundo grego, ou que viria a ser atribuído como o unicórnio, criaturas lendárias semelhantes já apareciam em peças feitas de pedra de sabão, feitas pela antiga civilização do Vale do Rio Indo, onde hoje é o Paquistão e a Índia, que datam de cerca de 2000 anos antes de Cristo. A criatura que aparece nessas peças tem a característica de ter um chifre na cabeça, porém possui um corpo mais parecido com o de uma vaca do que um cavalo, o animal que é usado como base para o unicórnio em versões mais conhecidas. E em diversas mitologias e crenças antigas, existem menções a criaturas que podem ser descritas como serpentes marinhas. Essa criatura mítica aparece como uma grande serpente que vive nos mares e carrega em muitas das suas aparições a simbologia do caos e o poder indomável da natureza, ou até a oposição a Deus. Na Bíblia, por exemplo, existe a menção da figura do Leviatã, que aparece no Antigo Testamento e possui essas características. Na teologia cristã, o Leviatã também é considerado a personificação do pecado da inveja, algo semelhante à figura de Apófis na mitologia egípcia, considerada também uma representante do caos e opositora da luz, e de Maat, a personificação da verdade e justiça. A ideia da serpente do mar também aparece como tendo o papel da fronteira entre o mundo humano e o mundo cósmico. Muitas culturas imaginaram o mar como um espaço que separa esses dois mundos. Por isso, a serpente marinha frequentemente surge como essa guardiã do limite. Um exemplo clássico disso é a Jormungandr, que aparece na mitologia nórdica e é considerada a serpente que circunda o mundo. Existem também ligações da serpente do mar com o mito dos dragões, criaturas que também aparecem em diversas mitologias espalhadas pelo mundo. Na Grécia Antiga, por exemplo, existe a palavra drakon, que no grego pode se referir tanto a um dragão como uma serpente gigante. E já pulando para a Idade Média, nesse período vimos o surgimento de bestiários, livros que descreviam com ilustrações diversas espécies de animais. A maioria dos animais que apareciam nesses bestiários eram de fato reais. Outros pareciam uma versão mais fantasiosa de animais reais, acompanhada de uma ilustração que com certeza foi feita por uma pessoa que nunca viu o animal real com os próprios olhos.
Mas esses bestiários também apresentavam criaturas míticas que nunca existiram, como dragões, basiliscos, grifos e até os unicórnios. Mas a presença dessas criaturas míticas dentro desses bestiários não necessariamente significava que esses povos acreditavam na existência dessas criaturas. Muito do que aparecia nos bestiários era usado para passar lições de moral cristãs, algo que poderia ser passado no livro, independente se a criatura existia ou não. Apesar disso, essas obras já traziam a ideia de que o mundo animal não era totalmente conhecido, e poderia existir espécies que nunca foram propriamente documentadas. Mas um caso que aconteceu bem no início da Idade Média está relacionado a Columba de Iona, um missionário cristão irlandês que viveu durante o século VI, entre 521 a 597, que ficou conhecido por converter alguns reinos dos Pictos para o cristianismo. Os Pictos eram um povo que habitava o norte da Escócia. É também atribuída a Columba de Iona uma série de milagres e a ideia de que ele foi a primeira pessoa a relatar a existência do monstro do lago Ness. Sim, uma das criaturas mais famosas da criptozoologia. Esse relato de Columba aparece em sua biografia, chamada A Vida de Columba, que foi escrita no século VII, cerca de 100 anos após a morte do santo. No caso, não seria exatamente uma biografia, sim uma hagiografia, o nome dado à descrição da vida de um santo. No relato, fala-se que quando Columba estava próximo do rio Ness, que fica na Escócia, ele e seus discípulos avistaram um grupo de pessoas fazendo um buraco próximo à margem do rio para enterrar um homem que tinha acabado de falecer. Columba então aproximou-se desse grupo e perguntou como aquele homem havia morrido. O grupo explicou que, enquanto navegava pelo rio com um pequeno barco, o homem foi atacado por uma besta do mar que vivia no rio. Esse relato interessou o santo, que pediu para que um dos seus discípulos, o monge Lugni Mokumin, nadasse no rio para recuperar o barco do homem, que ainda estava longe da margem. No entanto, quando Lugni estava no meio do caminho, o monstro que vivia no rio se revelou. Todos ali entraram em pânico, achando que o monstro iria matar esse monge também. Porém, Columba decidiu agir. Ele fez o sinal da cruz e proferiu para a criatura a frase: "Não irás mais longe e não tocarás o monge". É escrito em sua hagiografia que após isso o monstro se virou e voltou para o fundo do rio sem machucar seu discípulo. Defensores da existência do monstro do Lago Ness usam essa história que aconteceu no século VI como argumento de que realmente já existiu uma criatura que habitava o Lago Ness, mas céticos levantam a ideia de que, nessa época, narrativas envolvendo monstros marinhos eram bastante comuns. Além disso, como vocês puderam ouvir, eu falei sobre o rio Ness, não o Lago Ness. Afinal, o caso da Columba aconteceu, segundo sua biografia, no rio Ness, que é um rio que termina no Lago Ness, lugar onde os relatos modernos do monstro do Lago Ness, propriamente dito, ocorreram. Isso faz pessoas dizerem que os casos não estão diretamente relacionados, apesar de serem localizações extremamente próximas uma das outras. E mais perto da modernidade, temos o caso da besta de Gévaudan, o nome dado a uma suposta criatura ou criaturas que teriam feito ataques na região de Gévaudan, no sul da França, entre 1764 a 1767. Era relatado que pessoas eram atacadas por uma criatura semelhante a um lobo, que foi chamada de La Bête de Gévaudan. E é atribuída a essa criatura mais de 100 mortes, além de diversas pessoas que saíram feridas do encontro com a besta. A maioria das vítimas da besta de Gévaudan eram mulheres e crianças. A criatura era descrita como um lobo que não era realmente um lobo, que tinha uma pelagem avermelhada com uma faixa escura nas costas e uma longa cauda. Os relatos diziam que o animal atacava com violência extrema, muitas vezes mirando a garganta e a cabeça, o que ajudou a espalhar o pânico entre os locais, contribuindo para que esse caso se tornasse um dos primeiros fenômenos midiáticos da história, com a história sendo abordada na imprensa de forma considerada até sensacionalista. O próprio rei da França na época, o Luís XV, enviou caçadores para matar a besta. De início, um lobo que eles acreditavam ser a besta foi abatido, porém os ataques continuaram mesmo após a morte desse animal.
Mas em 19 de junho de 1767, um camponês e caçador chamado Jean Castel matou um animal em uma caçada. Após a morte desse animal, os ataques finalmente cessaram, o que fez todos acreditarem que o animal morto por Jean Castel era a besta de Gévaudan. Segundo uma versão da história, Jean Castel teria abatido a criatura a partir de uma bala de prata, ligando a besta de Gévaudan com a lenda do lobisomem. Mas esse elemento, no entanto, foi adicionado anos depois na história. Nunca foi identificado exatamente qual animal Jean Castel abateu naquele dia, o que gera até hoje especulações sobre o que de fato era a besta de Gévaudan, com especulações que falam que ela poderia ser uma hiena africana que de alguma forma estava na França, ou mesmo, segundo algumas ideias mais absurdas, um canídeo pré-histórico que conseguiu sobreviver até o século XVIII. Porém, a hipótese mais aceita é que os ataques foram feitos por um grupo de lobos, algo que é comum na região, mas que chamou a atenção nesses casos em específico devido à brutalidade das mortes relacionadas a tal besta. Mas e o Brasil em toda essa história da criptozoologia? Bem, existem diversas criaturas descritas por povos indígenas que habitavam o atual Brasil. Uma das mais conhecidas é o Ipupiara, um monstro marinho que aparece na mitologia tupi. Ele é descrito como tendo braços longos, barbatanas no lugar dos pés, um corpo coberto de pelos, dentes afiados e um focinho com bigode. O monstro aparecia principalmente em histórias de indígenas que habitavam as regiões litorâneas. E com a chegada dos portugueses, a criatura foi documentada e até relatos de encontros com a criatura começaram a aparecer, como um relato de sua aparição que ocorreu em 1564 na até então capitania de São Vicente, onde um Ipupiara teria sido morto pelo capitão Baltazar Ferreira. Esse relato foi descrito pelo cronista Pero de Magalhães Gândavo, que fez a primeira descrição da criatura. Hoje existe uma estátua do Ipupiara na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, mas talvez o criptídeo brasileiro mais conhecido seja o Mapiguari, uma criatura presente em lendas na Amazônia que é tratado como um guardião da floresta. Existem vários nomes dados ao Mapiguari por diversos povos que habitam a Amazônia, além de variadas descrições do monstro, mas geralmente ele é descrito como uma criatura de alto porte coberta de pelos escuros que possui grandes garras e tem a capacidade de dar um grande urro que ecoa pela floresta. Ele também teria um cheiro extremamente forte. O Mapiguari também é algumas vezes descrito como um ciclope, tendo apenas um olho e tendo sua boca no seu abdômen. Esse visual em particular me lembra muito os yokais japoneses por algum motivo. O Mapiguari é por alguns chamado de o pé grande brasileiro, existindo uma forte teoria que liga o Mapiguari a uma espécie extinta que habitou a América do Sul durante a pré-história, a preguiça gigante terrestre, devido a alguma semelhança nas descrições do Mapiguari e as características físicas que a preguiça gigante tinha. Essa teoria é interessante porque acredita-se que esse animal foi extinto recentemente, em torno de 3.500 anos atrás. Logo, ela teria coexistido com o ser humano, que já habitava as Américas nessa época há milhares de anos. Logo, o Mapiguari poderia ter surgido da memória da interação de humanos com essas preguiças gigantes, que foram passados por histórias de geração em geração. Mas alguns criptozoólogos também afirmam que os relatos de avistamentos do Mapiguari poderiam ser indícios que pequenas populações de preguiças gigantes ainda habitam regiões isoladas da Amazônia. Porém, essa ligação entre esse animal pré-histórico extinto e a lenda do Mapiguari nunca foi confirmada. E já no início do século XIX, ainda no Brasil, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire veio até aqui e começou a coletar relatos sobre uma criatura conhecida como o minhocão. Sim, esse é o nome dele. O minhocão seria uma criatura marinha
podendo ser um verme, uma cobra ou uma criatura subterrânea, como uma minhoca mesmo, que teria grandes proporções e viveria em rios e lagos isolados. E ele, segundo esses relatos, puxava cavalos e vacas para o fundo do mar. Não foi só esse naturalista francês que coletou relatos dessa criatura. O biólogo alemão naturalizado brasileiro Fritz Miller também documentou descrições da criatura no sul do Brasil, em Santa Catarina. Esses relatos diziam que a criatura tinha escamas pretas duras como um casco de tatu, chifres e um focinho parecido com o de um porco. O próprio Fritz Miller, em 1878, dizia ter um exemplar morto da criatura em sua posse e que o levaria até a Inglaterra para ser estudado. Mas isso nunca aconteceu. Os britânicos, na verdade, tinham um grande interesse nesse criptídeo brasileiro. E no início do século XX, até iniciaram o planejamento de uma expedição até o Brasil para encontrá-lo, que também nunca aconteceu. O que eu acho que foi bom para eles. A última vez que um britânico veio até o Brasil fazer uma expedição não deu muito certo. Os relatos de avistamento do minhocão ficaram cada vez menos frequentes ao passar dos anos, com os relatos estando concentrados durante o século XIX apenas. Isso levanta especulações que o minhocão seria um animal que teria sido extinto antes de ser propriamente documentado e classificado. E ainda antes do surgimento do termo criptozoologia, com a colonização e a exploração do mundo a todo vapor, relatos de espécies ainda não descobertas pelos europeus começaram a aparecer, e algumas delas, algum tempo depois, se confirmaram como verdade, se tornando animais conhecidos pela ciência. Talvez a cara dessa época seja o onitorrinco, que também foi um dos primeiros casos. O onitorrinco é um animal encontrado apenas na Austrália, e chama a atenção por parecer a mistura de um pato e um castor, que é um mamífero que bota ovos e é venenoso. Definitivamente uma espécie única. Os aborígenes, o povo nativo da Austrália, já eram familiarizados com os onitorrincos e os chamavam de diversos nomes, variando de grupo para grupo. Mas os europeus só descobriram o animal em 1798, a partir do zoologista George Shaw, que fez um desenho do animal e o enviou para a Grã-Bretanha. Lá os cientistas, após verem o desenho e a descrição, inicialmente acreditaram que o onitorrinco se tratava de uma espécie de farsa, mas evidentemente o animal existia e foi propriamente descrito em 1799. Nos anos seguintes, outros casos de animais que possuíam rumores de sua existência foram confirmados por existir, mudando a história da zoologia, como é o caso do gorila descoberto em 1874 e o okapi, um parente das girafas, descoberto em 1901, dois encontrados hoje na África. Todos esses casos são tratados pelos criptozoólogos como animais uma vez considerados criptídeos que foram confirmados como animais reais, mesmo que o termo ainda não existisse. E voltando a falar das serpentes marinhas, as consideradas primeiras fotografias tiradas de supostos criptídeos surgiram durante os anos de 1900 e representam, teoricamente, esses monstros marinhos. Em 1905, por exemplo, uma mandíbula de uma criatura foi trazida até Honolulu, no Havaí, e fotografada com afirmações que se tratava de uma mandíbula de uma grande serpente marinha que um pescador teria adquirido na China. No entanto, em análises posteriores foi constatado que essa mandíbula, na verdade, pertencia a um tubarão-mangona, uma espécie de tubarão que atualmente está em perigo de extinção. Já nos anos 30 tivemos talvez o primeiro fenômeno midiático moderno da criptozoologia, que foi o monstro do Lago Ness, mencionado anteriormente. Em 1933, relatos de uma criatura que habitava o lago começaram a surgir, e em 1934, um ano depois, foi revelado uma suposta fotografia dessa criatura, que é hoje uma das primeiras e mais famosas evidências, entre aspas, de um criptídeo já feitas. Essa fotografia foi publicada pelo jornal Daily Mail no dia 21 de abril de 1934, e segundo essa publicação ela foi tirada pelo Dr. Robert Kennedy, e logo ficou conhecida como Surgeon Photo, ou a fotografia do cirurgião. Ela mostra o longo pescoço de Nessie acima das águas do Lago Ness. Essa foto causou um grande impacto mundial e fez muitas pessoas acreditarem na existência da criatura. Antes, é claro, dela ser confirmada como uma farsa nos anos 90. Provou-se que a foto era uma
criação de um diretor e roteirista chamado Marmaduke Wetherell. A foto mostraria na verdade uma pequena cabeça de plástico amarrada a um submarino de brinquedo. A atribuição ao médico Robert Kennedy foi feita para legitimar a veracidade dessa foto, já que o médico Kennedy era uma figura respeitada na época. E finalmente chegamos no momento onde o termo criptozoologia foi criado. Sim, demorou bastante. Os seus pioneiros foram o zoologista belga Bernard Helvemans e o escocês Ivan T. Sanderson, que escreveram obras falando sobre a possibilidade de existir animais desconhecidos pela ciência. O grande marco para o surgimento da criptozoologia foi o lançamento do livro On the Track of Unknown Animals, escrito pelo Bernard Helvemans em 1955, que é acreditado como a obra que cunhou o termo criptozoologia e fez seu autor ser considerado o pai dessa área. Não demorou muito para surgir o que viria a ser a cara da criptozoologia, o pé grande, que começou a ganhar visibilidade na mídia já no final dos anos 60. Durante esse período surgiu uma gravação que ficou conhecida como Patterson-Gilley Footage. Essa é hoje a evidência mais conhecida que supostamente comprovaria a existência do pé grande. Essa é uma gravação de 53 segundos feita por Roger Patterson e Robert Gilley em 1967 no norte da Califórnia, que teria capturado um pé grande fêmea que foi nomeado de Patty, caminhando dentro da floresta. Essa pequena gravação gerou intermináveis debates em torno de sua autenticidade, com muitos acreditando que essa seja uma gravação legítima do pé grande, enquanto outros mais céticos duvidando de sua veracidade. A gravação Patterson-Gilley, na verdade, é considerado o segundo filme mais analisado da história dos Estados Unidos, só perdendo para a gravação que mostra o assassinato do ex-presidente John F. Kennedy. Uma das partes mais polêmicas do filme é o dito frame 352, onde mostra o pé grande olhando diretamente para a câmera. Um consenso que existe há bastante tempo é que o pé grande que aparece no filme é apenas uma pessoa fantasiada. Uma teoria que até apareceu nos Simpsons. E agora, em março de 2026, novas supostas evidências surgiram que mostram que de fato essa hipótese está correta e a gravação é uma grande farsa. Já que um filho do Roger Patterson, o Clint Patterson, recentemente apresentou um novo vídeo que mostra o Patterson e o Gilley fazendo uma gravação teste que mostra um homem vestindo uma fantasia de pé grande muito parecida com a que apareceu na gravação polêmica. Essa nova gravação foi apresentada agora em um documentário recém-lançado chamado Capturing Bigfoot, que no momento em que eu estou fazendo esse vídeo ainda não foi disponibilizado na internet por ter acabado de estrear em um festival de cinema, o South by Southwest. Logo, a gravação que confirmaria de uma vez por todas que a Patterson-Gilley Footage é uma farsa ainda não está disponível para o público. A partir daqui se tornou bem comum dentro da criptozoologia a documentação de casos relacionados a outros seres humanoides como o pé grande, principalmente seres considerados extraterrestres, que teriam nos visitado, tendo casos como o monstro de Flatwoods e o Homem-Mariposa, fenômeno que até remonta aos Therianthropes, o primeiro caso mencionado no vídeo. Nos anos seguintes, a partir dos anos 70, novas espécies foram documentadas pela primeira vez pela ciência, como é o caso do tubarão boca grande, uma grande espécie de tubarão que foi desconhecida da ciência até sua descoberta em 1976, bem recentemente. O tubarão vive em águas profundas do oceano e raramente é visto em regiões costeiras. Desde sua descoberta, apenas 296 espécimes foram observados ou capturados. Nenhum foi capturado com vida. Inclusive, um espécime já foi encontrado em uma praia do Sergipe em 2025. O tubarão boca grande, apesar de ser raramente visto por humanos, não é considerado uma espécie em extinção. Sua população em si não está em um grande perigo. Ele só vive em uma parte do planeta que é praticamente inacessível para os seres humanos. Esse fato é levantado como uma prova que, ainda na modernidade, existem grandes espécies que podem ainda não ter sido descobertas, especialmente nas profundezas dos oceanos.
Porém, dá para dizer que o último grande fenômeno midiático da criptozoologia foi o infame chupa-cabra, um fenômeno gigantesco durante os anos 90 que chegou até no Brasil. O Gugu, no programa Domingo Legal, fez uma grande cobertura do chupa-cabra na época. O chupa-cabra seria uma criatura que invadiria fazendas durante a noite para sugar o sangue de animais como cabras, se tornando um pesadelo para os fazendeiros que acordavam no dia seguinte com muito de seus animais mortos. Histórias sobre o chupa-cabra surgiram ainda nos anos 70 em Porto Rico, quando uma série de assassinatos de gados começaram a acontecer na pequena cidade de Moca. Inicialmente, essas mortes foram atribuídas a um suposto culto satânico. A associação com a hipotética criatura chamada chupa-cabra só surgiu em 1995, quando 8 ovelhas foram encontradas mortas ainda em Porto Rico, todas com ferimentos perfurantes na região do pescoço e com o sangue completamente drenado de seus corpos. Depois disso, casos de animais como vacas, cabras e até cachorros sendo mortos se espalharam por Porto Rico e testemunhas oculares começaram a afirmar terem visto a criatura que matava esses animais. E rapidamente a lenda do chupa-cabra se espalhou por toda a América, incluindo o Brasil. As descrições do chupa-cabra variam de região para região, indo de um cachorro sem pelos até uma criatura reptiliana bípede com os olhos vermelhos que lembra representações de alienígenas. Na verdade, existe uma corrente que fala que o chupa-cabra seria de fato um ser de outro planeta que vaga pelas regiões do interior drenando o sangue de animais, por algum motivo. Além da hipótese alien, eram levantadas ideias de que o chupa-cabra seria um experimento do governo americano, um espírito maligno ou mesmo uma espécie desconhecida nunca catalogada. Existem relatos da criatura que vão desde o extremo norte dos Estados Unidos ao extremo sul do Chile, se tornando um grande fenômeno midiático com supostas aparições da criatura dominando os noticiários de qualidade questionável. As explicações mais céticas para esse fenômeno também variam. Acredita-se que muitos dos avistamentos do chupa-cabra, pelo menos ali no sul dos Estados Unidos, eram na verdade coiotes doentes infectados por um parasita que poderia fazer a pelagem do animal cair, dando origem a essa ideia de que o chupa-cabra seria um canídeo sem pelo. Isso explicaria também a perfuração no pescoço dos animais mortos ser na verdade os caninos de coiotes ou mesmo cachorros. Esses casos podem também ter sido aumentados dado ao pânico que existiu na época, dando origem a esse mito moderno, que talvez tenha sido o último fenômeno da criptozoologia nos meios tradicionais como o jornal e a TV. Hoje na internet existem algumas criaturas discutidas em fóruns ou mesmo em vídeos como esse que lembra esses fenômenos da criptozoologia. Temos casos como o Nigen, uma criatura que viveria na Antártica, que foi discutida principalmente em fóruns japoneses, além de um tal de chupacu de Goianinha, que dizem relatos que ainda assombra a pequena cidade de Goianinha no Rio Grande do Norte. Tome cuidado caso ande na cidade durante a noite, ele pode te pegar. Então eu acho que é isso. Essa foi a história resumida da criptozoologia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.